Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus possa alcançar a todos que irão ser participante deste vídeo, que serão ouvintes desta mensagem. Nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, e compartilhar com os irmãos a mensagem, a direção que Deus tem trazido ao nosso coração. Eu gostaria de deixar bem claro para as pessoas, como nós sempre fazemos aqui, que as mensagens que nós procuramos compartilhar com os irmãos, ela não nasce de um estudo teológico, ela não nasce de um estudo bíblico. Essas mensagens que nós procuramos trazer aqui são enviadas por Deus, são inspirações de Deus. A única coisa que eu tenho aqui é minha Bíblia, tá? Inclusive, essa mensagem que eu vou aqui compartilhar com os irmãos, eu estava aqui agora, fazendo até uns exercícios aqui na sala e me veio essa mensagem. E eu sentei aqui, li a Bíblia, li as histórias e peguei aqui o celular e estou aqui agora. Fiz uma oração para que Deus nos usasse por meio do Espírito Santo, para que a mensagem do alerta, o propósito do porquê nós nos colocamos aqui de frente dessas câmeras, ele venha surtir efeito. Porque nós que carregamos esse compromisso, meus irmãos, de levar a mensagem da salvação, a mensagem da vida eterna, a mensagem da eternidade, primeiramente nós cremos. Eu falava até com Deus nessa madrugada, eu compartilhei isso com a minha esposa, lá para umas quase 4 da manhã eu acordei e eu fui orar. E eu falava com Deus: Senhor, esse desejo que eu trago no meu coração, que nós trazemos no nosso coração, da tua volta, de nós vermos acontecer o arrebatamento da igreja, não é porque nós nos acovardamos neste mundo, mas se eu não sonhar com essa, se eu não desejar, se eu não sonhar com essa esperança da salvação, da vida eterna, o que eu posso sonhar aqui neste mundo? Nós vemos muitos pessoas que trabalham como coaching, de motivação, eles falando para que as pessoas não desistam dos seus sonhos, que as pessoas devem acreditar nos seus sonhos. Mas tudo bem. Mas quantas pessoas neste momento em que eu estou aqui conversando com vocês, que não desistiram dos seus sonhos, que perseguiram os seus sonhos, buscaram os seus sonhos, mas não alcançaram porque aconteceu alguma coisa nesse trajeto delas em direção ao sonho delas, e elas ficaram pelo meio do caminho. Elas deixaram foi saudade nos outros, porque nesse momento elas já estão enterradas, mortas.
Mas quando nós sonhamos com a eternidade, quando nós desejamos a eternidade, não é um sonho que acaba. A nossa vida neste mundo pode até se encerrar por meio de nós partirmos, de nós morrermos. Mas quem sonha com a eternidade, quem sonha com o arrebatamento da igreja e procura seguir o processo, qual o processo, Joel? É de aceitar Jesus como seu Salvador, ser uma pessoa que obedece seus mandamentos, ser uma pessoa que se arrepende, se converte, ainda que essa pessoa ela morra, mas ela se entregou para Jesus, ela morreu salvo. O sonho da eternidade, o sonho do arrebatamento, um dia vai acontecer. Um dia vai acontecer. Diferente da pessoa que tem um sonho, Ela trabalha porque o sonho dela é viajar para a América, o sonho dela é conhecer a Europa, o sonho dela é ir para alguns lugares turísticos, o sonho dela é ter algum bem material, o sonho dela é ter um casamento dos sonhos. Os túmulos por este mundo afora está lotada de pessoas que morreram com esse sonho e ele não vai acontecer mais. Acabou. O único sonho que nós levamos para o túmulo e que ele vai se realizar é o sonho da eternidade. Se é que a pessoa tem aceitado o realizador desse sonho, que é Jesus Cristo, que é Jesus. E eu gostaria de convidar os irmãos, a ler duas histórias. Eu gostaria que você lesse a história de Sodoma e Gomorra e depois você lesse a história de Nínive, lá no livro de Jonas. Essas duas cidades, essas cidades, tanto de Sodoma e Gomorra como de Nínive, elas estavam numa mesma situação diante dos olhos de Deus, de ser subvertida, de Deus acabar com elas, destruir elas. Porém, ambas tiveram finais diferentes. Ambas tiveram finais diferentes. Porém, ambas tiveram oportunidades aonde as escolhas delas queriam decidir o seu final. Leia a história. Eu não estou pegando aqui a Bíblia para ler para vocês, mas eu estou convidando vocês a ler a história de Sodoma e Gomorra e a história de Nínive. Ambos tiveram as suas oportunidades. Assim como Sodoma e Gomorra teve a visita de alguém para que essas pessoas pudessem levar uma mensagem de arrependimento para aquela cidade, para que aquelas pessoas se arrependessem, Nínive também teve o enviado de Deus para que aquele povo, ao receber a mensagem, pudesse se arrepender e se converter. Qual foi o fim de Sodoma e Gomorra e qual foi o fim de Nínive? Que foi aquela história lá de Jonas, que caiu na boca do peixe. Qual foi o final das cidades? A de Sodoma e Gomorra
é bem conhecido, né? Foi subvertida porque caiu fogo e enxofre do céu e devastou a cidade toda. Todos os moradores daquela cidade. Olha que quando Deus revelou a Abraão que a cidade iria ser destruída, Abraão ainda orou ao Senhor, falou: Senhor, o Senhor matarás o justo com o ímpio? Ao ponto dele vir dizendo para Deus: Senhor, se tiver essa quantidade na cidade, o Senhor não vai poupar a cidade? Chegou ao ponto de ele chegar até uma quantidade de 10. De Abraão dizer: Senhor, e se tiver só 10 na cidade, o Senhor não pouparia ela? Deus falou: pouparia. Pouparia a cidade. Deus pouparia a cidade. Se tivesse 10 naquela cidade, justo, Deus pouparia a cidade. Mas você veja que quando Ló, o sobrinho de Abraão, porque Deus poupou Ló, porque Deus tinha uma promessa com Abraão. A Bíblia diz que Deus lembrou-se de Abraão e por isso fez com que Ló saísse da cidade. Por causa de Abraão. E por causa de quem que Deus se lembra de nós? Quem é que faz Deus se lembrar de nós? Quem? O seu Filho amado Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Para que eu possa chegar ao Pai, o único caminho que me leva ao Deus Pai é eu me entregando, é eu aceitando o seu Filho amado Jesus Cristo como meu Salvador. E receber o Espírito Santo, que vai me levar ao nascimento de uma nova criatura, que vai me levar à regeneração, né? Que vai me fazer ser uma testemunha de Jesus. Vai fazer o ser o sal dessa terra, vai fazer eu ser a luz do mundo. Quando eu recebo Jesus e o Espírito Consolador. Então, vocês vejam lá o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Olha que quando Ló foi falar para os genros dele, nem eles aceitaram. Olha que aqueles homens que foram enviados por Deus tiveram que ficar apertando para que Ló ainda saísse da cidade. E existe pessoas hoje que muitas das vezes os servos de Deus têm que ficar apertando para que eles saiam dos vícios, para que eles abandonem o pecado. Quantas são as pessoas que ouvem a pregação, mas elas não tomam a decisão de abandonar o pecado, de se entregar para Jesus, de se batizar nas águas. Pessoas às vezes estão frequentando a igreja há anos, mas insiste e persiste em permanecer no pecado. Não larga o pecado, não abandona um mundo de fato e de verdade. E olha que muitas das vezes a pessoa está ali, o servo de Deus está ali apertando com ela. Quantas mães apertaram com o filho, para o filho largar o mau caminho, ou estão apertando. Quantas esposas com seu marido, o marido com a esposa, quantos no meio da família, evangelizando nesse mundo. Quantas vezes está se apertando para que as pessoas possam abandonar os seus pecados, mas elas, como aquele povo de Sodoma e Gomorra, chegou para aqueles homens que estavam levando ali a oportunidade de salvação e disse assim:
traga eles para fora para que abusemos deles. E nós não vivemos uma época diferente. Abusam de Jesus, escarnecem de Jesus, ao ponto de Jesus já ter ido parar em passarela do samba, né? Em passarela do samba. Jesus já foi feito peça de teatro em situações desconfortáveis. Blasfemam de Jesus, escarnecem de Jesus, blasfemam de Deus, escarnecem de Deus, abusam dos servos de Deus, abusam da Bíblia. Foi isso que Sodoma e Gomorra fez. Eles jogaram a oportunidade fora. E não teve outro jeito a não ser Deus derramar fogo e consumir a todos. Porque a oportunidade foi dada, mas foi ignorada. Mas quando nós falamos de Nínive, né, você veja que a cidade de Nínive, quando ouviu falar da pregação, e olha que a palavra de Deus diz que a cidade era caminho de 3 dias, né? Era caminho de 3 dias para percorrê-la. E Jonas fez só em um dia. Fez em um dia só. Mas quando eles ouviram falar, a Bíblia diz que eles se arrependeram. O rei se arrependeu. O rei chamou todo mundo para se cobrir de pano de saco. Mas diz aqui, ó, vou ler um pedacinho para vocês, capítulo 3 de Jonas, versículo 8. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. Olha que maravilha esse nosso Deus. Olha como Ele é misericordioso quando as pessoas se quebrantam, quando as pessoas se deixam forjar pela sua palavra. Não foi isso que aconteceu com muitos de nós? Nós ouvimos falar da palavra da salvação, deixamos-nos forjar, nos quebrantar, nos arrependemos dos nossos pecados, nos humilhamos, abandonamos os nossos maus caminhos, nos entregamos ao Salvador Senhor Jesus, demos ouvidos e praticamos a sua palavra, pronto, estamos salvos. Estamos salvos, a nossa alma está salva para a realização do grande sonho que nós temos, que é um dia viver a eternidade. É lamentável, meus irmãos, o tanto de pessoas que nós vemos perdidas nesse mundo. O tanto de pessoas que estão morrendo e, embora nós não podemos condená-las ou afirmar se elas foi salvas ou não, mas pela forma que as pessoas estão morrendo, é mais para perdição do que para a salvação. É lamentável. Você tem a decisão de ser uma Sodoma e Gomorra ou de ser uma Nínive. Porque saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo terá um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.